País natal. Contar a origem do Wolverine é complicado até para seus criadores. Imagine para nós. O problema de um personagem popular é que muitos autores acabam dando pitaco nas bases, criando lendas e até modificando o que é sagrado. Wolverine parece ser muitíssimo mais velho do que aparenta. Logan passou a ser mais chamado Wolverine por uma tribo de índios do Canadá. Dali partiria para o Japão e tornar-se-ia um samurai. Combateu na Segunda Grande Guerra ao lado de ninguém menos que o Capitão América. Foi agente da SHIELD, do próprio Canadá e da CIA. Aí é lançado Origens e tudo muda de figura. Origens. A história anterior passa a fazer parte de uma realidade alternativa e a que conta é que ele cresceu mimado ali pelo século XVIII, numa baita mansão, filho de John e Elizabeth Orlett. James era problemático, doentio e mal saía de casa. Um dia em crise, suas garras, ainda osso puro, afloram. Mortes ocorrem e ele se vê obrigado a fugir. A minissérie referida foi publicada no Brasil em edição de luxo. Anos depois, o governo canadense captura aquele ser estranho que vivia isolado pelas florestas e revestem seu retrátil esqueleto com adamantio, tornando-o a tal Arma X. Daí a tornar-se membro principal da tropa Alpha, foi um pulinho e para ser um X-Men, um pulão. A criação dos X-Men. Os X-Men foram fundados por Charles Francis Xavier, o Professor Xavier, para defender seu sonho de convivência pacífica entre humanos e mutantes. Ao mesmo tempo em que secretamente defendiam a humanidade dos mutantes mal, protegia a humanidade dos mutantes mal. Assim, desde sua fundação, os X-Men vivem em uma constante batalha defendendo um mundo que os teme e odeia. Xavier obriga os X-Men em sua mansão sob a fachada de uma escola para jovens superdotados. Os primeiros alunos de Xavier, os X-Men originais, foram Garota Marvel, Jean-Grey, Sereia, Sherry, Fera, Henry Wank, McCoy, Homem de Gelo, Robert Bob Drake, Ciclope, Scott Summer e Anjo, Varen Worthington 3. Os primeiros números da revista também introduziram os arqui-inimigos da equipe: Magneto, Eric Magnus Leischer e sua Irmandade de Mutantes, composta pelos irmãos Mercúrio, Pietro Maximoff, Feiticeira Escarlate, Wanda Maximoff,
filhos adotivos de Magneto, Mestre Mental e Groucho. Nesta fase também surgiram os inimigos, o Fantástico, Juggernaut no original, Brody e Vaniger. Juggernaut é um termo usado no ZEUA como sinônimo de uma força impiedosamente destrutiva e não dominável, um verdadeiro rolo compressor. Quando os X-Men foram publicados pela GP Gráfica Editora Penteado no Brasil, o Fantástico recebeu o nome de Jacanatá. Mas em 1969, no ZEUA, o escritor Roy Thomas e o desenhista Neal Adams rejuvenesceram a série, introduzindo dois novos personagens: Destrutor Alex Summer, irmão de Ciclope, e Polaris Lorna Dane. No entanto, essas primeiras edições de X-Men não foram bem-sucedidas em vendas e a Marvel parou de produzir novas histórias. Os anos 1970. Em 1975 surge uma nova chance para os discípulos de Charles Xavier. Na edição especial Giant-Size X-Men 1, escrita por Len Wein e desenhada por Dave Cockrum, onde foi introduzida uma nova equipe que iria aparecer nas novas edições dos X-Men. Logo em sequência, mais do que simples adolescentes aprendendo a usar seus poderes. Essa equipe consistia de adultos oriundos de várias nações e culturas, recrutados pelo Professor X para salvar seus alunos originais de Krakoa, a Ilha Viva. Os novos X-Men eram liderados por Ciclope, da equipe original, mas contavam com os recém-criados Pássaro Trovejante, Thunderbird, John Prodistar, um índio Apache americano, Colossus, Piotr Nikokaevich Rasputin, um jovem Hulk, agricultor da antiga União Soviética, Noturno, Kurt Wagner, que escondia sua mutação como artista de circo na Alemanha, Solaris, Shiro Yashida, um arrogante japonês, Bashin Sean Kazid, um irlandês ex-agente da Interpol. Tempestade, Ororo Monroy, uma mutante do Quênia, onde era venerada como deusa, e o herói que já havia aparecido nas histórias do Hulk, Wolverine. Logan, James Orlant, do Canadá, que se tornaria o personagem mutante mais famoso de todos os tempos. Jean Grey acabou retornando, mas foi possuída pela entidade Fênix Negra e acabou morrendo. Os outros três X-Men originais, Fera, Anjo e Homem de Gelo, se afastaram da equipe, tendo apenas participações ocasionais. Após a saída de Wein e Cockrum, o desenhista John Byrne e o escritor Chris Claremont se tornaram
os autores regulares da série. Claremont se transformou no grande escritor da série, o que ficou mais tempo pilotando os roteiros, criando as aclamadas sagas de Proteus, da Fênix Negra, Dias de um Futuro Esquecido, mencionado no início do capítulo, e Deus ama, o homem mata. Obra que mostrou de modo mais contundente o problema do preconceito dos humanos em relação aos mutantes, servindo de base para o filme de 2003. Novas personagens foram introduzidas nesta época, tais como Emma Frost, a Rainha Branca do Clube do Inferno, uma organização de milionários que pretendia dominar o mundo. Os Morlocks, mutantes deformados que viviam nos esgotos de Nova York. Razor Summer, a filha de Ciclope e Jean Grey, vinda de um futuro alternativo. Mística, a maligna mutante capaz de assumir qualquer forma, e a Doutora Moira MC Targent, a geneticista humana antiga, aliada de diretora da Ilha Muir. Consciência X. O universo do X-Men foi construído sobre questões sociopolíticas por Stan Lee em meados da década de 1960, quando ele visitava a universidade e convenções, em pleno auge da contracultura, dialogando com todos e difundindo suas ideias, buscando popularidade para Marvel Comics, que estava em ascensão. Os mutantes são vistos frequentemente como uma metáfora para minorias étnicas ou qualquer outro grupo oprimido, incluindo especificamente a segregação de afro-americanos, a discriminação contra homossexuais, o antissemitismo e o medo dos comunistas. Os personagens da série também refletem minorias religiosas, étnicas ou sexuais. Exemplos de personagens judeus incluem Lince Negra, Magneto e Sabra. Pó é islâmica e Pássaro Trovejante 3 e Karima Chapandar são hinduístas. Em termos de sexualidade, personagens homossexuais incluem Estrela Popular, Sina e Karma, Anole e Grey Malkin, com Mística sendo vista geralmente como bissexual. Os quadrinhos também têm mostrado mutantes cuja mutação não resulta em poderes especiais, mas também em deformações físicas, da mesma forma que com os Morlocks, inspirados em parte pelos personagens Morlock de H.G. Hell. Os X-Men de nossos tempos. No ano de 2001, o roteirista Grant Morrison e o desenhista Frank Kitteley assumiram a revista X-Men, cuja formação ficou com Fera, Jean Grey, Professor X, Ciclope,
Wolverine é Emma Frost, a telepata que antes atendia como Rainha Branca do Clube do Inferno. A nova equipe adotou uniformes de couro preto com aventuras ligadas aos conceitos de ficção científica. No primeiro arco de histórias ocorre a extinção da nação de Genosha, dizimada pelos Sentinelas, ocorrendo a morte de 16 milhões de mutantes, em uma trama orquestrada pela vilã Cassandra, nova que também revela a verdadeira identidade de Charles Xavier. A origem da Mansão X, ocorrendo a cura de Xavier de sua paralisia. No penúltimo arco escrito por Morrison, Planeta X, é revelado que Magneto havia se infiltrado na Mansão X e, totalmente louco, mata Jean Grey e Wolverine. Enfurecido, decepa sua cabeça. Logo, Chris Claremont volta ao título. Uma nova equipe é formada, com Tempestade, Bichot, Sabiá, Missil, Garota Marvel 2, Ranger Summer e Noturno. Outro título, X-Men, é composto por Destrutor, Polaris, Vampira, Gambit, Homem de Gelo e Fantástico. Surge ainda a New X-Men, Academia X, a nova Academia X, uma espécie de novela em quadrinhos de adolescentes com foco na vida dos novos mutantes estudantes do Instituto X. Claremont também passa a escrever a segunda encarnação do título Excalibur, agora com Xavier tentando salvar o que sobrou de Genosha. Nesse título é revelado que Magneto está vivo e que não é responsável pelos acontecimentos de Planeta X. Os uniformes colantes, spandex coloridos voltaram a ser usados e muitas mudanças implementadas por Morrison foram sendo alteradas com os mutantes do Xavier retornando ao status quo anterior. Posteriormente, Psylocke, que aparentemente havia morrido no título X-Men, no título Extreme X-Men, voltou à vida retornando à equipe. Os filmes. A marca X-Men é registrada em uma série de filmes bem-sucedidos, feitos para cinema, que contam com a produção com a colaboração consultiva de Stan Lee. O estúdio 20th Century Fox obteve os direitos para realizar o primeiro filme. Thor Bryan Singer foi contratado em 1996 para dirigir o primeiro filme, intitulado simplesmente X-Men, lançado em 2000. Singer retornou na continuação X2 em 2003. Ambos os filmes foram bem-sucedidos e muito contribuiu para um ressurgimento das adaptações cinematográficas dos super-heróis. Crítica e fãs elogiaram X-Men e X-Men 2 pela maneira sombria e realista da narrativa. Agradou também as mensagens sobre discriminação e intolerância. Pat Ratner assinou a direção de X-Men 3.
o confronto final de 2006, que não agradou tanto. Assim, a Fox decidiu apostar em outras fórmulas para os mutantes. Veio então X-Men Origins Wolverine em 2009, dirigido por Gavin Wood, que mostra como Wolverine ganha suas garras de adamantium e perde sua memória. Depois, em 2011, é a vez de X-Men Primeira Classe de Matt Vaughn, que mostra como os jovens Xavier, James McAvoy e Magneto Michael Fassbender se conheceram na década como eles se conheceram na década de 60. As produções seguintes se passam cronologicamente depois de X-Men Confronto Final. Assim, James Mangold realiza o segundo filme Wolverine Imortal de 2013, com Singer voltando ao comando em X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, com história baseada na aventura em duas partes. Dias de um Futuro Passado, publicada em 1981, em duas edições do gibi Uncanny X-Men 141 e 142, escrita por Chris Claremont e John Byrne, com artes de Byrne, com Terry Austin. No filme, Xavier e Magneto mandam Wolverine de volta no tempo para encontrar as versões jovens dos dois mentores. A fita foi aclamada por crítica e público, sendo o filme de maior bilheteria dos X-Men. Com 7 filmes lançados, X-Men é a 11ª maior bilheteria de franquias cinematográficas de todos os tempos. 4 novos filmes estão em desenvolvimento para continuar a série: Deadpool 2016, X-Men Apocalipse 2016, Gambit 2016 e Wolverine 2 2017. Entre os filmes em planejamento estão adaptações das equipes X-Force e Novos Mutantes, enquanto as séries para televisão da Legião e Clube do Inferno estão em desenvolvimento para os canais FX e Fox TV. Capítulo 11 Arqueiro Verde, a maturidade e a ética do grande arqueiro. Criado como uma imitação de Batman para historinhas complementares nos anos 40, o Arqueiro Verde viveu dias de ficção científica. Na década de 50, encarou as drogas e a contracultura nos anos 60, ficou na miséria nos anos 80 e se tornou mais naturalista e consciente dos super-heróis. Por Frank de Rosa e Norma Takeguma. Vestido como um herói do tempo das cruzadas, Robin Hood, o Arqueiro Verde, surgiu nos gibis infantos juvenis americanos, usando flechas com várias funções especiais, como a flecha cola, a flecha luva de boxe, a flecha de rede e outras coisas do tipo. Há características inspiradas nas tranqueiras que o Batman extraía de seu cinto de utilidades.
Assim como Batman, o Arqueiro Verde original também era um milionário em sua identidade secreta, Oliver Queen, e também mentor e tutor de um jovem ajudante, Ricardito Speed no original, e ainda atuava em metrópole fictícia, Star City. Arqueiro Verde, Gwen Arron no original, foi criado por Morty Eisinger e Greg Pape, estreando no gibi Morning Fun Comics, número 73 de 1941, em historinhas curtas, que eram lançadas no Brasil como complemento das edições de Superman, Batman e Superboy por quase 30 anos. A origem e primeira história em que ele atua em uma ilha vestido com um traje semelhante ao de Robin Hood foi desenhada pelo onipresente Kirby. Nesta aventura, publicada em 1957, o artista havia rompido com seu sócio, Joe Simon, com quem criara o Capitão América. Mas no final dos anos 60, o Arqueiro Verde ganhou destaque. O roteirista Danny O'Neill faz com que Oliver Queen perca sua fortuna e o herói ganhe a característica de defensor das classes menos favorecidas em histórias de crítica social e cunho ecológico. O arqueiro passa a ser literalmente verde e até abandona o uso de suas flechas especiais. Em 1970, ele passou a usar cavanhaque, o que o tornou mais parecido com Robin Hood, inclusive nas atitudes, agora mais agressivas, como as do lendário arqueiro inglês, passando ainda a fazer dupla com Lanterna Verde, Hal Jordan. Eles estrearam um curto, porém célebre, seriado de grande valor cultural, devido ao conteúdo de conscientização social em toda a história dos quadrinhos, escrita pelo citado O'Neill e desenhado por Neal Adams, tratando de temas adultos, escrita pelo citado O'Neill e desenhado por Neal Adams, tratando de temas adultos, culminando com uma das mais famosas historietas daquele período, que mostrou a dependência de drogas de Ricardito e sua luta para desintoxicação, um tema proibitivo nos quadrinhos. A partir da década de 70, o Arqueiro Verde permaneceu como um ativista de esquerda. Depois substituiu seu chapéu de Robin Hood por um capuz, que lhe deu um aspecto mais sombrio, visual mais próximo ao dos jovens das ruas das grandes cidades. Uma nova fase, ainda de maior sucesso, aconteceu nos anos 80, escrita e desenhada por Mick Grell, a partir da minissérie autoral Os Caçadores, lançada no Brasil em 1989. Nela, Grell muda o habitat do arqueiro para a chuvosa cidade de Seattle, no estado de Washington, EUA, onde o herói vive com o cenário negro, como ele
A personagem foi criada na era de ouro dos super-heróis, nos anos 40. A narrativa gráfica de Os Caçadores tem muita influência do Shikiga japonês, o mangá de narrativa cinematográfica e conteúdo adulto. Na trama, Oliver Queen encontra a enigmática e implacável arqueira japonesa Shado, com quem terá um filho no futuro. Nesta obra, Canário Negro é violentada a um serial killer. Muita ação, violência e suspense. É uma das melhores sagas de super-heróis de todos os tempos. Passado. Quando era uma criança, Oliver idolatrava seu herói favorito. Quando era uma criança, Oliver idolatrava seu herói favorito, Robin Hood. Ele praticava bastante com arco e flecha. Ele foi criado por seu tio e herdou a fortuna e os negócios da família. Nascido em berço de ouro, nunca precisou trabalhar até pagar caro por isso. Certa noite, bêbado, ele caiu de um iate no mar e se viu preso numa ilha deserta, próxima à costa da Califórnia. Conseguiu se alimentar após fazer um conjunto rústico de arco e flechas. Saber usar o arco se tornou uma questão de sobrevivência durante os 3 meses seguintes, e ele finalmente descobriu que podia viver sem os confortos da riqueza. Sua reapresentação à alta sociedade foi num baile de máscaras beneficente, onde compareceu disfarçado de Robin Hood, mas Oliver havia passado a enxergar a vida de forma diferente. Não tinha mais paciência para com os ricos e ociosos. Assim, quando um assaltante apareceu na festa, o mascarado Gwyn, armado de suas flechas, deteve o ladrão. Oliver gostou, foi estimulante e divertido. Encontrou então uma maneira de praticar e defender a ética em que acreditava. O assaltante preso na festa assim descreveu para a imprensa: um arqueiro verde grandalhão me dominou, e assim surgiu a alcunha. Pouco após iniciar sua carreira de combate ao crime, Oliver adotou um jovem chamado Roy Harper, que se tornou seu auxiliar mascarado, o Ricardito, atualmente usando o codinome Arsenal. O Arqueiro Verde também foi membro da Liga da Justiça da América. Um empresário inescrúpulo, John DeLeon, acusou falsamente Oliver de fazer negociatas com títulos municipais. Mesmo totalmente inocentado, Kim foi à falência e iniciou então uma jornada pelo interior dos EUA, ao lado do Lanterna Verde. Os dois haviam se conhecido na Liga da Justiça e acabaram se tornando amantes. Arqueiro Verde e Canário Negro se mudam para Seattle, Washington, D.C., onde montam uma loja de flores. Sherwood, uma referência ao nome da floresta do lendário Robin Hood. Neste período, Dina perdeu seu superpoder, o grito de canário. Morte e ressurreição. Os editores tornaram o Arqueiro Verde um Robin Hood moderno na década de 90, fazendo justiça de seu jeito.
Assim enfrentou um grupo paramilitar. A Corporação Eden foi quando Oliver Queen morreu na explosão de um avião sobre Metrópolis após sua, após sua morte. Connor Walker, o filho que Oliver havia conhecido pouco tempo antes, pegou para si o arco do herói verde e prosseguiu assumindo a identidade de segundo arqueiro verde. No entanto, Hal Jordan, quando deixou de ser Lanterna Verde e passou a atuar como o Espectro, usando seus poderes quase divinos, trouxe seu velho amigo de volta da morte, mas renasceu sem memória, como um ser sem alma, porém um inimigo feiticeiro, ao ser derrotado pelo Arqueiro Verde, mas a alma revoltada e original de Queen a alma original de quem retornar ao seu corpo e seu temperamento lendário, irascível e forte compaixão vence. Arqueiro ressuscitou. Seu corpo e alma foram reunidos na saga O Espírito da Flecha, independente da constituída do personagem. O Arqueiro Verde é apresentado de maneira surpreendente na obrigatória minissérie de Frank Miller, Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 1986. Justiça. O Hal Jordan forma uma nova Liga da Justiça com Oliver. Surge então Prometheus, um dos mais perigosos supervilões do mundo que quase dá fim a todos os super-heróis. Oliver, Wall, Supergirl, Batman e Estelar. A nova Liga o enfrenta, mas o vilão decepa o braço direito de Roy Viper, o Ricardito, e ativa uma mega bomba em cada cidade natal dos heróis, começando por Star City, a cidade de Oliver. Milhares de pessoas morrem quando a bomba é detonada e o Arqueiro Verde mata friamente Prometheus, acertando uma flecha em sua testa. Na mais recente mega saga da DC, Nekron ataca o universo com a tropa de Lanternas Negras. A mais recente mega saga da DC, Nekron ataca o universo com a tropa de Lanternas Negros, uma legião de zumbis formada por heróis ressuscitados pelo terrível poder do Anel Negro. O próprio Oliver foi possuído pela entidade da morte. Oliver se sacrifica para não agredir a quem ama. Depois, Hal Jordan, usando o poder do Anel Branco, salva o amigo. O Arqueiro Verde na TV. A primeira aparição do Arqueiro Verde em desenhos na TV foi em 1973, em um único episódio de Super Amigos. Depois atuou na série animada Liga da Justiça Sem Limites. Atuou em The Batman, no episódio Vertigo. No episódio Vertigo. Depois em Batman The Brave and the Bold. O Arqueiro Verde tornou-se um personagem recorrente, com o visual original da Era de Ouro, no seriado Smallville. O ator Justin Hartley dá vida à versão jovem de Oliver Queen, um milionário. Estreado em outubro de 2012, a série Arrow atingiu um sucesso nunca antes alcançado por Arqueiro Verde. Trata da vida de Oliver Queen,
um playboy que naufraga uma ilha deserta chamada Lian Yu, que significa purgatório em chinês, e que depois de 5 anos retorna a seu mundo para salvar sua cidade, combatendo o crime e a corrupção. Nesta série, para a alegria dos leitores de gibis, participam outros personagens da DC Comics. A ROM já conta com 4 temporadas, sendo exibida no Brasil na TV aberta. Nesta série, Oliver Queen Stephen Amell é um playboy bilionário de Starling City, que depois de 5 anos vivendo como naufrago em uma ilha misteriosa, retorna à sua cidade, onde reencontra com sua mãe, Moura King, Susana Thompson, sua irmã Thea King, Ila Orlando e seu amigo Tommy Merlin Colin Donnell. A primeira temporada é centrada em caçadas noturnas de Oliver e Aaron, em que mata criminosos ricos como um vigilante encapuzado. Em defesa da comunidade pobre de Gladys, Oliver reencontra a antiga namorada, Laurel Lance. Cat Cassidy. Há muitos flashbacks de Oliver na ilha. Na segunda temporada, Oliver encara Slade Wilson Manu Bennett, seu inimigo na ilha. Agora presente em Starling City, aceita o aspirante a vigilante Roy Harp Colton Wines como parceiro e recebe a ajuda do pai de Laurel, o policial Kent Lance, Paul Blackthorne, e a parceria da misteriosa mulher de preto, a irmã de Laurel, Sarah Lance Kate Lotz, tida como morta, e Oliver, acusada de ser o culpado. Na terceira temporada, o arqueiro é um herói público em Starling City. Um novo rico empresário entra na trama. O cientista e aspirante a herói Way Palmer, Brandon Holt, o Superman, um velho inimigo retorna. Ra's al Ghul, Matem Nabre. Laurel assume a identidade de Canário Negro. Na quarta temporada, Oliver se identifica como Arqueiro Verde. Com nova postura, com seus parceiros, enfrenta a organização terrorista Colmeia. Thea adota a identidade de Speed. Surge uma nova atração para a saga, o Poço de Lázaro, um aparato super revitalizado de séculos, responsável pela imortalidade de Ra's al Ghul, item criado pelo escritor Danny O'Neill em 1971, quando introduziu o vilão nas páginas do gibi do Batman. O sucesso de Aaron restabelece uma grande continuidade dessa verdadeira novela, como foi Smallville, em que dezenas de referências, situações e personagens do universo DC são introduzidos. Enfim, vida longa e próspera ao Arqueiro Verde. Novos 52. O Vingador Esmeralda no reboot da DC. Novos 52, já lançado no Brasil pela Panini, estreou com Andrea Sorrentino recentemente devido ao sucesso da série de TV. Os roteiristas da série passaram a colaborar também com o gibi. André Caresberg e Ben Sokolowski
estrearam na edição 35 de Greenwood. Na nova fase, Oliver Queen volta à sua terra natal, mas a dupla não quer transformar os quadrinhos em uma versão do seriado. O personagem retomará sua postura e opiniões radicais. Daniel Samperi assina os desenhos. Antigos personagens voltaram ao universo do rico e perturbado arqueiro. Capítulo 12. Conan, grande campeão dos gibis para adultos, criado em formato de poesia épica por um escritor solitário, praticamente do halterofilismo, morando em pleno faroeste. Conan encantou os leitores desde a sua primeira aventura, lançado em episódios. Levou mais de 30 anos para ser vertido para os quadrinhos e brilhar no cinema em seguida, por Franco de Rosa. O mais dramático dos aventureiros, o mais destemido e fascinante dos guerreiros de uma era anterior à história, vindo de uma terra perdida no tempo. Assim, Conan foi apresentado aos leitores de quadrinhos em sua estreia na editora Abril em 1982, quando do filme Conan o Bárbaro, dirigido por John Milius em 1981, estrelado por Arnold Schwarzenegger, que à época atraía grandes filas nos cinemas. Foi o americano Robert E. Howard quem criou Conan. A Marvel Comics, com seus quadrinhos, o tornou um ícone popular, despertando fascínio para a aura de violência e selvageria desse brutamontes, que com sua espada não vacila em tirar vidas de guerreiros, bruxos e monstros, ou em seduzir mulheres. Conan nasceu em um campo de batalhas e com poucos meses já estava com uma espada na mão. Era o filho do ferreiro. Aos 15 anos, Conan deixou sua tribo para vagar e conquistar o mundo exterior. Lutou ao lado dos gigantescos guerreiros louros Arcíris de Asgard, mas foi escravizado pelos Hiperbóreos. Ao escapar, se tornou saqueador, mercenário e pirata. Fase marcante em sua vida por se apaixonar pela linda morena Belite, a rainha da Costa Negra. Conan, durante toda sua vida, enfrentou guerreiros, feiticeiros, monstros, vampiros, demônios, lobisomens e criaturas de outras dimensões. Aos 40 anos, se fez rei de Aquilônia, estrangulando o rei Numídides e tomando o trono, casando com a cortesã Zenóbia, que lhe deu filhos. Depois de quase 30 anos no poder, com quase 70 anos, Conan deixou seu reino para seu filho mais velho, Com, e partiu para as misteriosas terras do oeste, onde atingiu as ilhas de Antília, remanescentes da desaparecida Atlântida. Cinema. Seu encanto gerou 3 filmes que consagraram Arnold Schwarzenegger: Conan o Bárbaro, Conan o Destruidor e Guerreiros de Fogo. Red Sonja. Os desenhistas de produção eram os quadrinhos Mickey Prong e William Scott. Mais de 20 anos depois, em 2011, foi lançado um novo filme, Conan o Bárbaro, com Jason Momoa
como protagonista. O Arnold Schwarzenegger retoma o personagem em The Legend of Conan, que mostrara o herói depois de ser rei e viver como camponês volta à ação. É a história escrita por Chris Morgan, o roteirista dos cinefilmes Velozes e Furiosos. A Espada Selvagem. O gibi adulto mais vendido no Brasil por 2 décadas e meia foi A Espada Selvagem, de Conan, revista da Abril Jovem, comparada com a revista de faroeste Tex, da editora Globo, com outro bem-sucedido astro de quadrinhos. As duas publicações possuíam vários pontos em comum. Eram impresas em preto e branco. As duas séries eram prolixas em termos de textos nos balões, ambas com muita ação e pancadaria. Vendiam mais de 100 mil exemplares por mês e só perdiam para a Baixada Fluminense ou os conflitos no Oriente Médio na produção de cadáveres e mais cadáveres. Tex é um faroeste consagrado desde a Segunda Guerra. Emplacou no Brasil na década de 1950. Já Conan ficou conhecido no Brasil a partir do lançamento do filme em 1983, se bem que o bom curtidor de quadrinhos já acompanhava as truculências deste guerreiro em seus primeiros gibis da M&C Editores, de 1973 e depois pela editora Gorrion, e em seguida pela editora Brock e finalmente pela Abril. Conan, quando criado nos anos 30, foi recusado em primeira instância e só lançado depois de muita insistência de seu autor. Também foi difícil para Roy Thomas, redator e editor da Marvel Comics, convencer seus patrões a lançar o então esquecido Herói Selvagem na versão quadrinhos, para ficar ao lado de consagrados personagens da casa como Homem-Aranha e Capitão América. Mas a busca de renovações acabou vencendo e Conan estreou em 1970 no formato comic book, o tradicional gibi americano que era então sujeito à censura do Código de Ética que regia os gibis distribuídos nas bancas americanas. Herói iboriano. Conan impactou principalmente pela violência e pela sensualidade. Afinal, ele é um ladrão selvagem, assassino, mercenário, inescrúpulo, machista que bebe até cair e leva qualquer mulher para a cama. Personagem criado a partir de lendas irlandesas, mas totalmente deturpadas por Howard, que inventou povos e uma geografia para um período inexistente de nosso mundo. Ele o situou como contemporâneo à existência da Atlântida, o famoso continente que afundou no mar há milênios. Para inventar o mundo da era iboriana de Conan, Howard tomou emprestado da história característica de povos antigos, como os celtas, que seriam os cimerianos, o povo de Conan, os hindus, que são os ventiolos, e os europeus de leste, os brituanianos. Tudo isso para gerar um herói selvagem que, ao alcançar sucesso nos anos 1970, suplantou outro personagem selvagem, Tarzan,
astro desde sua estreia nas revistas e contos Os Pulps em 1912. Interessante é que Conan quase não foi lançado em quadrinhos. A preferência da Marvel era lançar o herói da moda do gênero, espada e feitiçaria. Tom Gore, uma cópia de Conan, criado pelo escritor Lin Carter, devido às dificuldades que havia em se publicar Conan, por questões jurídicas entre os herdeiros do personagem. Sorte que o agente de Lin Carter não deu muita atenção à oferta do escritor e o editor Roy Thomas, o que deu tempo dos representantes de Conan permitirem o lançamento do guerreiro em quadrinhos. Quem ficou incumbido de verter graficamente as aventuras de Conan para os quadrinhos foi um novato, o artista britânico Barry Windsor Smith, que mal havia completado 20 anos de idade e copiava os desenhos de Jack Kirby, o artista padrão da Marvel. O desenhista mandava suas artes diretamente de Londres pelo correio. Smith, em pouco mais de 6 meses, ilustrando Conan, evoluiu espantosamente. Tornou-se um dos mais importantes quadrinistas do mundo, desenvolvendo um estilo muito influenciado pela arte nouveau, o que lhe valeu o título de Afonso Mucha dos quadrinhos. Roy Thomas, o grande responsável pelo sucesso do Conan em quadrinhos e, consequentemente, seu revival em outras mídias. Foi Roy Thomas, que contava com 30 anos de idade quando Conan foi lançado nos gibis. Thomas era de Jackson, Missouri, de onde fazia fanzines, escrevendo e desenhando aventuras não autorizadas de seus heróis preferidos, Capitão América, Tocha Humana e Príncipe Submarino. Depois de concluir a universidade, onde se formou com magna cum laude, lecionou gramática por 4 anos. Ainda interessado em quadrinhos, passou a colaborar como o fanzine Alter Ego, um dos mais importantes veículos de estudos sobre esta arte. Neste período, meados dos anos 60, a Marvel estava em sua grande fase, dirigida por Stan Lee e com Jack Kirby dominando os desenhos como nunca. Thomas, como um dos mais assíduos leitores e fonte inesgotável de sugestões críticas e ideias, então se mudou para Nova York para trabalhar com eles. Em pouco tempo se tornou o argumentista mais produtivo da editora. Sua primeira grande série foi Os Vingadores, ao lado do desenhista John Buscema. Thomas trabalhou com todos os grandes astros da Marvel, onde nos anos 70 assumiu o posto de redator-chefe. Foi ele quem implantou os quadrinhos adultos na Marvel, inaugurando a era dos títulos em preto e branco e formato magazine, tipo Conan, que não precisava respeitar as regras do caduco código de ética aplicado nos gibis coloridos, tido como para crianças. Nesta fase, Thomas buscou personagens licenciados de outros veículos para o formato de quadrinhos, como Planeta dos Macacos, Guerra nas Estrelas, All-Star
a Star Wars. Drácula é, claro, o mais bem-sucedido de todos. Conan, que sob a ótica de Thomas abriu espaço para outros personagens do escritor Robert E. Howard, como Ku, o Destruidor, e Red Sonja, a Guerreira. Thomas também contratou Tarzan para a Marvel, mas o sucesso de Conan eclipsou o velho rei dos macacos.